Começou mais um Chá das Quatro e hoje nós vamos falar sobre casamento e como essa deve ser uma espera em Deus. Então fique ligadinha, já estamos no ar. Pois é, gente, o Chá das Quatro de hoje, como tem sido nas últimas versões, é o Chá das Três. As nossas apresentadoras tiveram um problema de agenda e imprevistos de última hora, não puderam estar conosco. Um super beijo para Simone Lacerda, Isa Coimbra, Carla Passos, que Deus abençoe vocês nos seus desafios, meninas. Mas a Mari veio para participar. Mari, muito obrigada por atender o nosso chamado. Obrigada a você, Helena, sempre um prazer estar aqui. Muito bem, então vamos conhecer um pouco mais da terceira mulher de hoje? Vanessa Belmonte é graduada em Administração com mestrado em Educação Tecnológica. Professora de ensino superior, atualmente trabalha como coordenadora e docente de cursos à distância. Desenvolve pesquisas, palestras e cursos na área de hospitalidade e vida cristã. É membro da Igreja Esperança, da Associação Brasileira de Cristãos na Ciência e obreira da Labre Brasil em Belo Horizonte. Vanessa é autora do livro O Lugar da Espera na Vida Cristã. É casada com Glaucio há 1 ano. Ah, que coisa linda! Vanessa, um prazer te receber aqui. Obrigada, Helena. Vanessa foi uma pessoa importante na minha vida. Ela faz parte do Labri Brasil e ela foi uma facilitadora para que eu pudesse fazer o curso. E é uma alegria estar com você aqui. E quando eu conheci a Vanessa no Labri, a Vanessa estava no período de espera. Inclusive, esse período de espera gerou até um livro, O Lugar da Espera na Vida Cristã. Gente, esse livro é sensacional para você que também, como a Vanessa, como a gente, acredita que o casamento é uma espera em Deus mesmo, né? A gente tem que entender que o plano do casamento ele é muito elevado e está aí. Ô Vanessa, para quem quer adquirir o livro, como é que a gente faz? É pela Amazon mesmo, ou livrarias, né? Você encontra tanto em livrarias físicas ou online. Só jogar lá no Google que é fácil. Então joga no Google, gente, O Lugar da Espera na Vida Cristã, da Vanessa Belmonte, e você vai ter uma excelente leitura garantida aí, que esse aqui é meu. O meu foi tão abençoador quando eu li esse livro, que eu presenteei uma menina que eu queria encorajar na espera, né? Então, glória a Deus por isso. Porque a gente vai falar aqui hoje sobre a espera do casamento, mas o livro ele trata para além disso, né? Ele fala sobre a espera na vida cristã. Isso. Que todos nós estamos esperando alguma coisa, né? A resposta de uma oração, esperando um conflito se resolver, porque às vezes a gente toma todas as providências em direção a resolver alguma coisa, mas tem certas coisas que é só o Senhor mesmo, o seu devido tempo, que as coisas vão se aquietando, né? A espera por uma nova oportunidade de trabalho, enfim, a espera pelo amado das nossas almas, Jesus, né? E também a espera do casamento, que é o nosso assunto aqui hoje. E a Vanessa pode falar para a gente com mestria sobre isso. Hoje ela já está aí, casada com o Glaucio, é isso? Como é que foi essa espera, Vanessa? Conta pra gente. Esse negócio de esperar em Deus, é isso mesmo? Vale a pena? Pois é. Eu acho que esse é o nosso grande dilema, né? Porque eu acho que a gente tem muitas ideias erradas e visões distorcidas a respeito do que Deus tem que fazer na nossa vida. E eu acho que, especialmente para nós mulheres, a espera mais importante, ou aonde a gente coloca muita expectativa, é o casamento, a família, né, de modo geral, casamento e filhos. Então, a gente cria muitas expectativas do que Deus tem que fazer, né? Considerando a gente como cristãs, então a gente tem essa expectativa de que o Senhor vai fazer isso acontecer. Só que do nosso jeito, no nosso tempo, de acordo com os nossos sonhos, né, traçados muito concretamente diante do Senhor. E aí, quando isso não vai acontecendo, quando as coisas vão demorando mais do que a gente gostaria ou desejava, quando as circunstâncias vão trazendo outras coisas que a gente não gostaria, aí a gente entra muitas vezes até em crise, duvida de Deus, duvida que a gente está no caminho certo, tenta resolver as coisas com as nossas próprias forças, e aí entra por caminhos que não são muito legais, né? Então, a espera em Deus, eu acho que, em primeiro lugar, é uma espera por Deus, por Ele fazer as coisas
do jeito dele, no tempo dele, de acordo com a vontade dele. E reconhecer que isso pode ser diferente da minha vontade, né? Do meu tempo. Nesse momento, nesse tempo de espera, não sei você também, Mari, às vezes a gente pensa assim, Senhor, é para eu esperar mesmo ou é para eu fazer alguma coisa? É para eu esperar mesmo ou eu estou sendo acomodada e covarde? Eu não sei se vocês já passaram nos processos de espera de vocês, se vocês já passaram por esse sentimento de que, será que eu estou sendo acomodada? Será que eu estou querendo justificar a minha própria covardia e estou colocando na conta de Deus? Vocês pararam, já passaram por isso? No seu processo, Vanessa, teve algum momento que você falou, gente, será que eu estou certa? Será que eu não tinha que fazer alguma coisa, me posicionar de alguma maneira? Porque a gente, todo o tempo, a gente vive num tempo que diz isso para gente, você tem que se posicionar, Sim, cheio você de é o forma. protagonista da sua história, sabe como essas coisas assim? E isso acaba deixando a gente confusa. Você olha para as escrituras sagradas e você tem um exemplo claro do que acontece quando a gente mete os pés pelas mãos, quando a gente se antecipa. Agar, vamos dizer assim, né? Sara e Agar, a gente já tem um vislumbre logo ali, no primeiro livro das Escrituras, a gente tem um vislumbre eu quero fazer a promessa de Deus acontecer. Se eu tenho que ter um filho, então deixa eu dar o meu jeito de ter esse filho, vou entregar Agar para o meu marido. Né? Qual que é a linha que vocês acham que é o limite? Porque eu acredito que existam coisas que o Senhor quer que a gente faça, uma posição que a gente assuma, né? Mas tem coisas, gente, que é a mão dele, não tem como você precipitar. Como é que a gente discerne isso, assim? Quando que eu vou tomar uma atitude que pode pôr tudo a perder, ou eu posso esperar tranquilamente, eu já me posicionei, eu já estou no lugar da espera, adequadamente, com meu coração motivado adequadamente, com os meus olhos contemplando o que eu tenho que contemplar. Eu acho que esses são os dois extremos que a gente corre o risco de cair, né? Ou uma passividade que, enfim, atrapalha as coisas, ou uma superatividade, no sentido de que você não espera realmente, tenta resolver as coisas sozinhas e que atrapalha também. Só que eu acho que a nossa característica, né, o modo com que a gente vive hoje, é muito mais comum a gente cair no polo da gente fazer sempre alguma coisa. Sim. É muito difícil, eu acho, a gente não fazer nada. Acho que é muito difícil. Mas, assim, na minha experiência, já teve um momento em que, por estar demorando muito e por eu estar já cansada de ter muitas frustrações e não querer mais passar por esse sofrimento das frustrações, eu cheguei diante de Deus e falei assim, então eu não quero mais. Então, eu não quero mais casar, eu não quero mais esperar por ninguém, não vou mais me apaixonar por ninguém e não quero mais isso para a minha vida. Então, eu acho que para um extremo de que eu não quero mais isso, eu não vou mais fazer nada para isso acontecer e nem vou, enfim, cooperar para que isso aconteça, até me fechar para possibilidades que possam acontecer, né? E, apesar de que isso não ser necessariamente uma passividade, porque eu acabei agindo nessa outra direção, né? Mas, enfim, foi uma atitude mais assim, então eu também não quero, né? E aí eu não fiz mais nada em relação a isso. E aí, com o tempo, o Senhor foi me incomodando, dizendo que isso era, na verdade, uma covardia. Eu estava simplesmente fugindo do sofrimento, né? Como o C.S. Lewis tem uma frase muito famosa que ele fala, amar é ser vulnerável, não tem como você não sofrer, então eu vou escolher não sofrer, então eu vou escolher não amar. Mas isso significa prender meu coração num lugar em que ele vai morrer. Então, fugir da possibilidade de frustração e sofrimento não é uma possibilidade. Porque daí a gente se fecha para a possibilidade de algo acontecer e de amar. Então, enfim, eu acho que quando eu tentei simplesmente não fazer nada, mas fugindo para a possibilidade de algo acontecer, o Senhor não demorou muito e me encurralou falando, peraí que você está querendo fugir. E isso é covardia. Então, você vai ter que enfrentar essa espera. Não dá para simplesmente fugir do sofrimento. Então, eu acho que é muito raro a gente cair numa passividade total, porque a gente vive num contexto de... Até se você for pedir conselho para alguém ou conversar com alguém, a pessoa geralmente vai tentar te ajudar e aconselhar falando para você fazer alguma coisa. Ah, mas você já foi visitar outras igrejas, você já foi participar de acampamentos, você já tem que sair com seus amigos, você tem que se arrumar mais. Elas sempre vão te dar conselhos para você fazer alguma coisa. Então, eu acho que é muito importante a gente conseguir encontrar um equilíbrio
que esteja relacionado com o que o Schaefer fala no Verdadeira Espiritualidade, que é uma passividade ativa, sabe? Onde nós temos consciência de quem nós somos, eu não sou a pessoa que controla a minha vida. Então, eu me submeto ao Senhor, que é o Deus da minha vida, que controla o meu presente e o meu futuro e conduz a minha vida. Então, é mais você se posicionar nesse lugar certo, onde eu reconheço que Deus vai fazer isso acontecer. E uma confiança plena. Uma confiança, e aí eu me submeto a Ele. E aí, ao me submeter a Ele, eu vou continuar vivendo, eu vou continuar me relacionando, eu vou continuar trabalhando, conhecendo pessoas, mas eu não vou mais manipular as situações para fazer as coisas acontecerem do meu jeito. Tipo, eu vou me arrumar para, eu vou naquele congresso para. Né? Intencional. Eu vou naquele congresso porque eu vou naquele congresso, me interessa o assunto, me interessa... Eu acho que a espera ela é muito, muito pessoal, né? Então, eu acho que o grande problema, principalmente quando se fala em casamento, é de realmente as pessoas terem muitas fórmulas. Então, é isso, é o que a Vanessa falou, você está ali, não, você tem que se arrumar mais. Ou, mas você está se envolvendo com a igreja, você tá indo em determinados lugares, você está conhecendo gente. Conhecendo pessoas. Você não está trabalhando demais? É tipo isso. E eu acho que é porque realmente, assim, é muito pessoal. Claro, eu acredito que tenham coisas que, né, você tenha que realmente se posicionar, mas por ser algo muito, muito pessoal, é muito difícil, esse é o ponto, assim, pelas fórmulas, que as pessoas realmente acham que tem fórmula mesmo, e aí parece que é a sua responsabilidade. Então, naturalmente, a sociedade, assim, ela te impulsiona a não entregar isso a Deus, porque fica dependendo só de você. Então, assim, não, você ainda não encontrou porque você não está aberto, ou porque você não está se permitindo, ou quando aparece você está muito exigente, é sempre algo assim. E não algo do tipo, ainda não é o tempo de Deus, ainda não é o momento, sabe? Ainda não apareceu essa pessoa que condiz com aquilo que Deus tá me direcionando. Então, é um desafio, eu acho, por isso. Acho que é porque realmente é silenciar o mundo ao seu redor para entender, né, que isso é uma espera em Deus, que isso de fato é algo que Deus vai fazer, né? E eu acho que isso é um ponto até importante, que tem um capítulo que eu toco nesse assunto no livro, como é importante nós ajudarmos as pessoas a esperarem. E especialmente por esse assunto, porque é algo muito delicado, que gera muito sofrimento. Tem pessoas muito feridas, porque a espera mais demorada e mais prolongada gera muitos tipos de crises dentro do coração da pessoa. É realmente algo que depende muito de cada pessoa, mas muitas pessoas acabam tendo crises de fé, duvidar de que Deus se importa, de que Deus está realmente junto e deseja que isso aconteça. Culpa, gera muita culpa, tipo, eu estou fazendo coisa errada, ou eu não fiz algo certo quando eu tive a oportunidade, em algum relacionamento passado que não deu certo, e aí se cobra e se culpa porque aquilo não deu certo. E eu acho que nós, como igreja e como irmãs umas das outras, temos um papel muito importante, que ao invés de jogar mais peso na pessoa que está esperando... Colocar mais lenha na fogueira. Ajudar a esperar. Virar para essa mulher e falar assim, o que você espera é digno de ser esperado. O que você espera tem valor. E numa sociedade onde as pessoas estão destruindo o casamento, sabe? Numa sociedade, numa cultura onde mulheres não querem mais casar, sabe? Onde há tantas influências ruins e destrutivas sobre o que é o casamento, um casamento de fidelidade, de companheirismo, que deseja filhos. É claro que é da vontade do Senhor que nós tenhamos uma família. E se essas pessoas têm o desejo de se casar, esse desejo é lícito e é legítimo. Então, eu acho que a gente tem um papel também de ajudar essas pessoas a esperarem certo e a esperarem bem. Então, assim, calma. Pode realmente demorar mais do que a gente gostaria, mas isso nós não sabemos, porque não cabe a nós decidir e determinar o tempo, né? A gente não tem o controle de quando isso vai acontecer, de como isso vai acontecer. Mas o que você espera é bom e é digno de ser esperado. Então, vamos continuar orando, vamos continuar esperando e vamos continuar vivendo. Porque eu também recebo muitas mensagens de pessoas muito jovens, de que tem essa ideia de que só vai começar a viver depois que se casar. E, gente, isso é uma mentira tão grande. Isso é uma mentira tão grande. Tem tanta coisa para fazer, tem tanta coisa para viver, sabe? Tem tantos outros relacionamentos para você se engajar, no sentido de você ser um bom amigo, ser uma boa amiga, participar da vida das pessoas que estão na sua vida, de outras famílias, sabe? Ser mãe, tia, irmã, para tantas outras pessoas. Participar da vida de outras famílias, conviver com outras crianças, conviver com pessoas casadas.
enfim, trabalhar, sabe, cuidar de tantas áreas da vida que precisam de tanta dedicação dos dons e talentos que a gente tem, contribuir com a igreja, né, com a obra do Senhor. Então, é muito distorcida essa ideia de que a nossa vida só vai começar quando a gente casar. E isso vai sendo postergado à medida que essa espera, né, vai sendo prolongada. E aí, enfim, surgem muitos outros pesos e sofrimentos causados por essa ideia errada. Então, a gente acaba potencializando. E a gente vê isso muito na expectativa que as pessoas nutrem a nosso respeito, né? O jovem já começa a sentir essa pressão dentro da própria família. E aí, fulano, cadê seu namorado? Entendeu? A fulana vai ficar pro caritó. A menina tem 21 anos, 22 anos, vai ficar pro caritó. O que é caritó? Eu nem sei o que é caritó, inclusive. Vai ficar para titia, fica mais fácil fica você melhor, entender. Vai ficar para titia, quer dizer, fica esses estereótipos, essas palavras que não edificam em nada, né? E as pessoas tentam colocar esse peso. E a Vanessa trouxe uma palavra muito de esclarecimento aqui. O nosso papel como cristãos é aliviar a carga e não acrescentar cargas em quem já está em espera ou em quem está em sofrimento, né? A gente tem que aprender a ficar com a nossa boquinha mais fechada. Falar menos bobagem, né? E abrir com coisas que edificam, né? Você tratar o outro na medida que você... Ser mais empático nesse aspecto. Trate o outro, fale com o outro o que você gostaria de ouvir, né? E isso aumenta a ansiedade mesmo. Mas, Vanessa, me conta aqui. O que uma mulher, ou um homem também, porque hoje a gente também tem homens, eu conheço homens já maduros, que já passaram dos 30, 35 anos, já estão prontos para o casamento, mas não encontraram aquela pessoa. Que tem muito essa ideia errônea de que quem espera é a mulher, né? Tem 10 mulheres para cada homem, então o homem escolhe, a mulher espera ser escolhida. Isso não é realidade. Isso não é verdade. Embora os números também tenham um efeito, mas eu conheço homens que não se casaram porque não encontraram a pessoa que deu aquela liga, aquela pessoa que falou, não, essa pessoa é a pessoa certa para caminhar comigo, o interesse, né, o interesse dos dois se encontrou. Né? O que você tem a dizer para essa galera, Vanessa, que também está em espera, como um dia você esteve, que está debaixo dessa pressão, dessa cobrança, e às vezes, por causa até dessa cobrança, se sente inclinado a fazer alguma coisa. Sim. Né? E eu acho que simplesmente, dependendo do que você vai fazer, você vai se colocar no lugar de mais sofrimento. Querendo sair do sofrimento, você vai procurar um novo sofrimento. Eu acredito que nas suas experiências, na sua espera, você tem alguma coisa para compartilhar. O que você pode dizer para essa mulher, esse homem que estão nos assistindo agora e que querem um companheiro para a vida, e que já estão vivendo assim, já estão desfrutando da vida, estão ativos naquilo que eles sonharam fazer, ou profissionalmente, ou na vida, na comunidade de fé. Sim. Mas essa lacuna ainda está esperando ser preenchida. Sim. O que você diria para eles? Pois é, e eu recebo muitas mensagens de homens também nessa situação. Realmente não é uma coisa só com mulheres. E também a gente tem esperas diferentes, né? Como você citou, né? Sim. Quando eu escrevi esse livro, eu não escrevi com o intuito de virar um livro. Eu não sabia que isso ia virar um livro. Foi justamente a minha luta diante do Senhor de entender esse processo tão doloroso da espera e com um monte de pensamentos errados, um monte de ideias distorcidas que me geravam muito peso e muita culpa. E aí eu fui realmente tentando entender e elaborar isso, e escrever era uma forma de colocar essas ideias em ordem. E aí, enfim, depois isso virou um livro. Mas uma das coisas que eu aprendi, que estão registradas ali, que mudou muito a minha forma de lidar com isso, e é algo que eu gosto de compartilhar essa mensagem, digamos assim, é o segredo de esperar um fim em aberto. A gente tem uma tendência muito grande de esperar um fim muito concreto. O fim que a gente já planejou. Exatamente. E a gente é muito cuidadoso, muitas vezes, de elaborar uma imagem muito concreta do que a gente gostaria. Até por causa
do tempo da espera, da demora, né, nisso acontecer, pelos relacionamentos que a gente vai tendo, pelos relacionamentos que a gente vai observando e vai almejando, né? Fala assim, nossa, eu queria que meu marido fosse parecido com esse amigo da minha amiga, ou essa pessoa que eu admiro lá na igreja. Então você vai criando uma expectativa muito concreta de como ele tem que ser, ou ela, de como vai ser o casamento, de como vai ser a relação, de como que vocês vão se conhecer. E aí, isso tudo gera um sofrimento muito grande, não apenas por não acontecer, mas pela frustração das expectativas, sabe? Às vezes até a pessoa começa a namorar e aí, enfim, termina, não dá certo, e o sofrimento é tão grande, não pelo relacionamento em si, porque não deu certo, então não era algo bom mesmo que teria continuidade, mas pela frustração das expectativas. Então, um aspecto que eu aprendi e que me ajudou muito e me ajuda hoje, inclusive a todas as outras questões de espera, é esperar um fim aberto. Mas o que é isso? É você não colocar tantos aspectos concretos do que vai acontecer, até porque a gente não sabe. Então, mas é criar uma boa expectativa, entende? No sentido assim, eu creio que o Senhor vai fazer isso acontecer, porque isso é da vontade dEle, isso está nos planos dEle. Agora, como, quando, de que forma, quem vai ser essa pessoa, como Ele vai me abordar, como a gente vai se conhecer, como vai ser o casamento, como vai ser... Nós não sabemos. Então, eu me coloco numa boa expectativa de, tá bom, Deus, eu desejo isso, o Senhor sabe que isso é meu sonho, e eu anseio por isso, mas seja feita a sua vontade. Sabe aquela atitude de Maria? O anjo chega e fala que ela vai ter um filho. Como que isso vai acontecer? Ainda mais naquelas circunstâncias tão peculiares. Mas ela falou, tá bom, eu não entendo, né? Versão ampliada aqui. Imagina a Maria falando, eu não entendo como isso vai acontecer, eu não tenho ideia de como isso é possível, porque eu sou virgem, ainda não me casei, mas que aconteça conforme a vontade do Senhor. Então, é um desafio constante para nós como cristãos, termos essa atitude diante das circunstâncias que nos causam espera e sofrimento por causa da espera. Sejam elas quais forem, mas especialmente essa específica do casamento. É você se colocar diante do Senhor falando, tá bom, Deus, seja feita sua vontade. Então, eu vou viver o que eu tenho para viver agora. Ao esperar um fim aberto, eu também me disponho a viver o momento presente, que também é algo que a gente escapa hoje, sabe? Que meio que escorre pelos dedos. Porque a gente corre atrás de tantas coisas e nós somos uma geração super ansiosa, né? Que sofre muito sintomas graves por causa da ansiedade, que é essa expectativa muito grande em relação ao que tem que acontecer no futuro. E ao fazer isso, ao direcionar toda a nossa energia emocional, mental e física para o que tem que acontecer no futuro, eu não consigo enxergar o que está acontecendo agora no presente. E aí eu deixo de viver a vida que Deus está me dando para viver agora. Então, são esses dois lados da moeda, entende? Entregar o meu futuro a Deus, esperando um fim aberto, e enquanto isso, viver o momento presente. E aí, se a gente tiver olhos para ver, a gente vai ver que tem muita coisa boa para ser vivida agora. Que o nosso Deus é generoso, que o nosso Deus se importa, sim, com a nossa vida. Ele é um Deus manso e humilde, que está sempre disposto a fazer coisas incríveis na nossa vida. Só que a gente, muitas vezes, distorce essa nossa posição de criador e criatura e fica exigindo que Deus faça do jeito do que meu jeito, o meu plano dá certo. Aí a gente se frustra demais, aí o sofrimento é muito potencializado. Então é esse aspecto, sabe? Entrega o futuro para Deus, esperando um fim aberto, sem colocar tantas expectativas concretas. E enquanto isso, vive com alegria o momento presente, porque tem muita coisa boa. E essa espera, ela vai estar nos transformando enquanto isso, numa pessoa que vai estar mais preparada quando o que a gente espera acontecer também. Falando sobre isso, sobre estar preparado para o que vai acontecer, a gente vai falar sobre isso no próximo bloco. Então não sai daí, vai lá, pega o chá, uma aguinha quente, vem tomar um chá com a gente, que no segundo bloco a gente continua com esse papo bom demais da conta sobre. Estamos de volta no Chá das Quatro, hoje falando sobre a espera para um casamento equilibrado, feliz, bem-sucedido. E nós estamos recebendo aqui a Vanessa Belmonte,
que é escritora e, entre tantas outras qualidades da Vanessa, uma pessoa maravilhosa, ela escreveu esse livro, O Lugar da Espera na Vida Cristã, que não aborda apenas a questão da espera pelo casamento, mas as esperas que fazem parte dos nossos ciclos da vida de todo ser humano. E a gente aqui no primeiro bloco, a gente está abordando mais especificamente sobre essa questão da espera no casamento. E eu quero chamar mais uma mulher para essa conversa online. Vamos falar com a Débora Rosenthal. Ei, Débora! Você tá boa, meu amor? Oi, gente. Tudo Olá. bem? Graças a Deus. Fala pra gente de onde que você está conversando com a gente, Débora. Então, eu cheguei da Finlândia, né? Moro na Finlândia, mas agora eu tô aqui na casa dos meus pais. Mas Você tá aqui? Você tá aqui no Brasil? Que surpresa boa, eu tô pensando que eu tô falando com você da Finlândia, por isso que estava difícil conseguir essa ligação com você. Não, mas eu já tô quase voltando pra lá, foi melhor ter sido online, só pra ter certeza que eu pude participar. Que coisa boa, Débora. Débora, eu conheço a sua história, sei que você é uma menina linda que esperou também em Deus por um casamento de acordo com o coração de Deus. Você pode compartilhar com a gente como é que foi a sua experiência de espera? A Vanessa colocou aqui no primeiro bloco, não sei se você chegou a acompanhar, mas ela colocou das cobranças que as pessoas colocam, né? Como as pessoas não facilitam o processo da espera, muito pelo contrário, elas vêm acrescentar peso onde elas deveriam trazer alívio. Você passou por isso também? Conta pra gente como é que foi o seu processo. Sim, concordo plenamente, porque se eu soubesse as etapas, né, do processo da espera, né, quando a gente vou falar especificamente da espera no namoro, no casamento, né, se eu soubesse dessas esperas, né, desses processos antes, seria muito mais fácil, mas a cobrança existia, era sempre assim, você não tá namorando? Você não vai namorar ninguém? Tipo, em quanto tempo você tá sozinha? Aí eu falava, não, eu tô esperando, mas o pessoal... Ninguém, assim, entendia muito, né? É muito dolorido, porque foi muito dolorido, porque a maioria das minhas amigas casaram cedo, então eu ficava, assim, sem uma companhia, né? Então, não foi uma coisa fácil, mas chegou no momento da minha vida que eu decidi, assim mesmo. Eu até conto isso em um vídeo que conta sobre a minha espera com meu marido. Eu tava em outro relacionamento, então eu tava, tipo assim, com meu coração já quebrado, toda desiludida já. Cheguei em casa chorando e minha mãe é uma pessoa, assim, que tem grande importância no meu processo de espera, né? Ela entrou comigo pro quarto, me sentou e falou assim, Débora, escreve aqui nesse papelzinho quais são as prioridades da pessoa que você tá procurando. E eu comecei a escrever. Aí ela pegou o papel e falou assim, tá tudo invertido, seus valores são todos invertidos. Então daí a gente orou juntos, sentamos juntas, eu coloquei num papel as qualidades da pessoa que eu queria no meu futuro. Não quer dizer que a pessoa vai ser exatamente, né, que aquilo é uma lista que eu falei, Deus, eu quero só isso aqui que me serve. Não foi isso. Mas era alguma coisa para eu ter um norte, sabe? Uhum. Então, eu conto que a partir daquele momento, meu período de espera começou. Foi um período que eu me senti sozinha muitas vezes, sem esperança, desiludida, achando que Deus tinha esquecido de mim. Eu olhava várias histórias lindas ao meu redor e eu falava, não, é muito lindo, aconteceu com fulano, mas isso nunca vai acontecer comigo, né? Por que comigo? Então... foi assim um processo, né? A gente continua esperando em várias outras áreas, né? Na vida, a gente nunca para de esperar. Mas agora, o que você acha, Débora, que levou você para esse sentimento, para esse pensamento de Deus tem coisas mais importantes para fazer, porque é com fulano, não é para mim, isso não é para mim, Deus não quer que isso aconteça comigo, isso não vai acontecer comigo. Então, durante a sua espera, você perdeu a esperança. Perdi. E aí o momento ápice, assim, foi quando eu pensei, eu falei assim, eu tô dando voltas, né? Eu preciso de um romper, assim, né? Eu tava cansada de escolher com as minhas próprias forças, né? De achar o que era certo, que o que era certo pra mim, era certo pra mim. A partir do momento que eu decidi mesmo, né? Eu resolvi conscientemente a esperar, a falar assim, não, Deus é meu pai, Ele me conhece, né? Como diz o Salmo 139, antes
de eu nascer, Deus já tinha sonhado comigo. Então, por que não confiar na pessoa que mais me conhece, né? Meu coração é enganoso, eu não conheço. Então, a partir desse momento, eu voltei a minha confiança, né, para Deus. Então, tudo mudou quando eu entendi, né, quem era que estava cuidando de mim, né? A soberania do Deus grandioso que estava guiando meus passos nesse processo. Beleza, Débora, foi muito bom te ver, lindeza. Foi muito bom. Obrigada por compartilhar com a gente aqui um pouquinho da sua experiência, da sua vivência. Hoje ela está casadíssima com um homem que a ama muito, com 2 filhos lindos, e a gente se alegra, porque sempre esperar em Deus é melhor. Sim, é melhor. Um beijo para você, minha querida. Beijo. Beijo, Obrigada. tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Olha que interessante isso que a Débora falou, né? Quer dizer, eu fui tentando o meu jeito, eu fui buscando o que eu queria, mas na hora que eu falei, eu entendi. Aquele que me criou, que sabe todas as coisas a meu respeito, aquele que me conhece antes de eu ser formada no ventre da minha mãe, ele certamente sabe o que eu preciso, o que é melhor para mim. E ela falou assim, aí eu comecei a esperar. Porque tem muita gente que fala que está esperando, não está esperando coisa nenhuma. Está dando seu jeitinho. Só não aconteceu ainda. Gente, como a gente tem essa inclinação natural, o ser humano, né? Agora, aproveitando esse gancho e usando a história, o exemplo que a Vanessa deu, que ilustra muito bem isso, e também, eu acho que foi o C.S. Lewis que você citou, é uma espera ativa, não é isso? Então, pensa bem, você citou o exemplo de Maria. Quando ela escuta do anjo, que parecia uma coisa, uau, né, uma bomba, né, no seu colo, assim, como é que isso vai acontecer? Eu não sei como é que isso vai acontecer, como é que vai ser o final das coisas, não sei como é que vai ser o final das coisas, como é que vai ser o caminho até lá, não sei como é. Mas ela pegou a dica do anjo no final. O anjo fala para ela assim, Isabel, tua parenta, também está grávida. E aí, qual que é a atitude de Maria? Ela esperou, ela sabia que ela não podia conceber o filho sozinha, ela sabia que ela não podia convencer José, nem calar a boca, a língua ferina das pessoas. Ela sabia que ela não podia lidar com os desdobramentos. Mas então o que ela fez? Ela ouviu o que o anjo falou. O anjo falou, Isabel, tua parenta. Tem alguém que está vivendo um milagre também. Tem alguém que vai viver uma espera também. Tem alguém que também não está entendendo nada que aconteceu, porque na sua velhice ela concebeu. Então Maria se aproximou de quem poderia ajudar nessa espera, né? De quem poderia compartilhar a carga, de quem poderia dar o conselho ideal, tipo assim, nós duas estamos no mesmo barco, minha amiga. Né? Eu acho que isso também pode ser uma espécie, algo, porque a gente fica pedindo, então tá bom, então eu não posso ir no ativismo, tentando fazer as coisas acontecerem, e eu também não quero ficar então tá bom, Deus que se vire sozinho para cumprir, né? E essa história, ela dá pra gente um insight de como deve ser essa espera ativa. Né? Eu adoro essa história. Não é? Ela é fantástica, gente. Eu sou apaixonada. Gente, eu dava tudo para ser um mosquitinho, para saber o que essas duas conversaram nesses 3 meses. Porque o anjo fala que ela já está no 6º mês. Maria, imediatamente, na sequência do texto, ela larga o que ela está fazendo e ela viaja para a casa da sua prima. Né? E ali ela fica 3 meses, o tempo da gestação terminado, o neném nascer. Eu falo um pouquinho sobre essa história no livro também, porque eu acho que ela expõe bem, é um ótimo exemplo para nos ensinar sobre essa espera de 2 mulheres. E são esperas muito diferentes, porque Isabel ansiava por um filho, Maria não. Isabel esperava por um filho a vida toda, de modo que talvez nesse momento, quando ela engravida, ela já não esperava mais. É provável que ela já não tivesse mais esperança, porque, enfim, já devia estar na menopausa, a palavra não dá muitos detalhes, mas provavelmente ela já era idosa, então dá o sentido de que ela não teria mais a possibilidade física de engravidar. Já Maria estava esperando pelo casamento, ela estava comprometida e naquela época tinha uma série de processos, né, relacionados com o noivado, exatamente. Então, havia um compromisso formalmente acordado entre o pai dela e José. Então, ela não poderia simplesmente aparecer grávida. Isso comprometeria todo o casamento. Então, ela engravidar naquele momento era algo que ela não queria de jeito nenhum, que ia atrapalhar os planos dela, que ia atrapalhar a espera dela pelo casamento.
E é muito legal comparar as duas reações do marido de Isabel, Zacarias, quando o anjo aparece para ele, e de Maria, quando o anjo aparece para ela. Porque o anjo fala tudo que Zacarias queria ouvir, era tudo que ele esperava, mas ele não teve um coração submisso para crer. Sim. E ele duvidou. E aí ele ficou questionando, mas como? E ele ficou mudo por causa disso, né? Como um castigo por ele não ter acreditado, por ele não ter confiado de que Deus poderia fazer isso e ter se submetido à vontade do Senhor. Já Maria, naquela circunstância confusa, eu fico com o meu sonho ou eu entrego? Eu fico com a minha expectativa, o meu fim que eu estou aqui planejando para a minha festa de casamento, ou eu entrego tudo isso para Deus mudar tudo e fazer eu ficar grávida antes até mesmo de me casar? O que todo mundo vai pensar? O que as pessoas vão pensar? Meu pai vai me matar, José não vai querer casar comigo? Sim. Todas as minhas amigas vão falar mal de mim. E ao contrário, Maria se submete completamente, confia, né? E fala, ok, seja feita sua vontade. E aí, então, quando acontece esse encontro de Maria e Isabel, a presença de Maria ali ajuda a Isabel a entender o que estava acontecendo. E a presença de Isabel ali ajuda Maria a entender o que estava acontecendo. E aí eu acho que esse é um outro aspecto muito legal que a gente ignora. A gente acha que as nossas esperas dizem respeito só à minha vida particular, individual. É a minha vida. Meu mundinho. Meu mundinho ali de nascer, crescer, casar, trabalhar, aposentar, morrer. Tem os meus filhos no meio ali, umas outras coisas acontecem, mas é a minha história individual. E não é assim que Deus faz. As nossas histórias estão todas interligadas, sabe? Deus nos tece de um jeito que as nossas histórias influenciam umas às outras. Verdade. De um jeito muito misterioso que a gente não sabe, que a gente não vê. Por isso que Isabel não poderia ter tido um filho, provavelmente quando ela tinha a idade de Maria. Isabel não podia ter um filho cedo, logo quando ela casou, provavelmente quando ela tinha a idade de Maria. Muito jovem. Por quê? Porque o filho de Isabel seria aquele que abriria o caminho para o filho de Maria. E isso não poderia acontecer quando Isabel tinha 20 anos, 16 anos. Maria não era nem nascida. Tinha que esperar Maria primeiro. Exatamente. Que demais. Só que Deus não chega para Isabel e fala, Isabel, calma, eu continuo te amando e cuidando de você, mas não é a hora ainda. Você vai ter que confiar em mim, porque seu filho só vai poder nascer daqui a 50 anos. Entende? Deus não fala isso. Deus não fala isso. Deus fala, confia em mim. Caminha comigo, confia em mim. Vamos viver o que tem para viver nesses 50 anos, mas confia em mim. E aí a gente entende que o milagre ali era o filho de uma idosa e o filho de uma virgem. Porque eles seriam sinais apontando para algo muito maior que Deus estava fazendo. Então, isso é algo que a gente ignora também. As nossas esperas e o cumprimento dessas esperas continuam sendo sinais para testemunhar da nossa fé nesse Deus e da realidade desse Deus. Como que a gente vai manifestar para o mundo que Deus existe? Não é só falando e pregando o evangelho diretamente. É sabendo esperar e é sabendo viver cada estação e cada momento da nossa vida em confiança, em relacionamento com esse Deus. A gente vai passar por muitos sofrimentos, por muitas lutas diferentes. E eu tenho certeza que vocês também já passaram por muita coisa. E tudo isso aponta como um testemunho para a existência do nosso Deus e para quem esse Deus é. Então tem esses dois aspectos. As nossas esperas não dizem respeito somente a mim, pelo contrário. As nossas esperas estão interligadas com outras esperas, por isso tem esse timing muito intricado, que somente Deus sabe conduzir. Por isso que eu só pude casar, provavelmente, depois de tanto tempo, porque esse casamento interfere na vida de outras pessoas, que eu não sei, que eu não conheço. E essas histórias manifestam essa presença e essa graça de Deus como testemunho para um mundo que está nos vendo. Vanessa, isso que você está dizendo é maravilhoso. Eu acho que não precisa de ser retocado. O que ela falou é irretocável e deixa muito claro em quem que a gente deve confiar. Mas eu preciso de terminar o programa, mas antes eu tenho que ouvir uma opinião masculina nesse programa, gente. Nós temos o Contraponto hoje e a gente vai ouvi-lo agora. Vamos lá? Hoje eu quero conversar
conversar com você sobre esperar o tempo de Deus. Essa é uma realidade bíblica para mim e para você, mas nós sabemos, como falhos, pecadores que somos, que é uma dificuldade. Ao invés, ela é uma realidade, mas também uma dificuldade. Mas se é uma verdade bíblica, nós temos que viver. Por mais que exista essa dificuldade, nós temos que nos esforçar para viver. Essa questão do tempo, ela é explícita em todas as Sagradas Escrituras. Mas em Eclesiastes 3, que é um verso muito conhecido, ela está mais clara para nós, onde o autor diz que há tempo para tudo. E essa é uma realidade. Nós vemos isso quando nós olhamos e analisamos as histórias dos patriarcas. Eles tiveram que esperar para as promessas serem cumpridas na vida deles. E nos momentos, meus irmãos, que eles não esperavam, eles fizeram coisas erradas. Eles tomaram atitudes precipitadas que geraram consequências ruins. Davi também é um caso de espera. Ele foi ungido muito antes de subir a um trono. E aí nós temos que entender que eu e você, nós precisamos da espera. Porque na espera que o Senhor vai nos forjar, na espera que o Senhor vai nos capacitar para estar apto quando chegar essa oportunidade. Se Deus te prometeu, fique tranquilo, meus irmãos, vai acontecer. Mas não no seu tempo, não no meu tempo, no tempo dele. Nosso Deus, ele é o nosso Pai. Mas ele não é um pai ruim que mima o seu filho, que dá tudo o que ele quer na hora que ele quer. Não, esse não é o nosso Deus. Ele dá o que nós precisamos na hora certa. Então eu te convido a esperar no Senhor, a confiar no Senhor, que no tempo dele vai acontecer tudo o que tiver que acontecer na sua vida, segundo a vontade dele. Espere no Senhor, cultive essa realidade bíblica, que eu tenho certeza você vai ser feliz, bem-aventurado. Você não vai se decepcionar, você não vai colher consequências negativas. Quem espera no Senhor só tem a ganhar. Mas quem não espera, infelizmente, tem muitas coisas ruins que eles acabam colhendo. Convite bíblico para mim e para você é que eu e você possamos esperar no Senhor. Confie nele. O seu Deus, o meu Deus, ele está no controle da história da nossa vida, do mundo. Confie nele. Há tempo para tudo. Obrigado, pastor Jean, pelo seu contraponto. E é isso aí, ele veio corroborar aquilo que a gente tem conversado aqui sobre é melhor esperar em Deus, porque ele sabe o fim da história desde o começo. Eu gosto muito do que a Vanessa falou, né? Espere em aberto, deixa o final em aberto, deixa o Senhor desenhar o final do jeito que Ele quer, porque Ele sabe exatamente o que Ele está fazendo, Ele é o Criador. E nos surpreender, né? Nos surpreender, exatamente. E as surpresas de Deus, eu te garanto, são sempre melhores do que aquilo que a gente possa imaginar. O Senhor sempre tem o melhor para nós e Ele nos dá as coisas no tamanho adequado, do jeito adequado, no tempo adequado. Fica firme aí, você que está no processo de espera. Eu recomendo o livro da Vanessa aqui, que vai te ajudar e vai elucidar aí algumas dúvidas e algumas angústias que você pode estar vivendo. Tenho certeza que vai ser uma ferramenta útil nas mãos do Senhor. Antes da gente terminar esse programa, eu não posso deixar de dar aquela dica que eu sempre deixo aqui para vocês. Você que precisa de legalizar a situação do seu imóvel, precisa de ter a escritura pública do seu imóvel, você pode recorrer à adjudicação compulsória, o processo através da qual aquele velho contrato de gaveta que você fez ali nos anos 80, 90, 2000, você pode... e às vezes você perdeu o contato com o vendedor, o imóvel você já pagou, já está pago. Nominalmente, você está imaginando que é seu, mas se você não tem a escritura pública do imóvel, ele não é seu ainda. E você pode ter uma série de problemas, inclusive os seus descendentes podem ter uma série de problemas por causa disso. Então, procura gente que vai te ajudar a resolver a sua situação. E, gente, o programa acabou. Pensa rápido. Isso, como que assim, que já passou? Que isso! Né? Mari, deixa as suas últimas considerações. É a vida mesmo, é viver. Acho que de tudo que a Vanessa falou, assim, isso é realmente, eu acho que é a máxima, assim, é entender que
Deus não erra, Deus não se atrasa, né? Então, assim, existe algo para nós, assim, independente do que estivermos esperando, que a gente tem que viver nesse momento. E a vida realmente, a gente não tem controle sobre ela e ela é muito valiosa. Então, a gente não sabe literalmente o dia de amanhã. Então, é muito... eu acho que a gente tem que entender esse processo de gratidão, sabe? Nós estamos aqui, nós estamos vivos, nós temos uma possibilidade, Deus nos deu uma chance de estar aqui, assim como o tempo pode acabar a qualquer momento. Então, é a gente entender, tem algo para eu fazer aqui, o que eu vou fazer agora? E o que vai acontecer no futuro, isso aí é dádiva de Deus também, vai acontecer no tempo certo. Amém. Obrigada, viu, Mari, por ter atendido o nosso convite de apresentar o Chá das 4 hoje comigo, a 3. O Chá das 4 a 3. Chá das 3, exatamente. E Vanessa, obrigada por ter atendido o nosso convite, que você siga sendo essa ferramenta poderosa nas mãos de Deus, inspirando, ensinando, aconselhando. Deus te usa com tanta graça, tanto favor, que Deus continue abençoando a sua vida. Esse novo ciclo, agora já desfrutando daquilo que Deus te entregou, depois de tanta espera. Né? Tem sido maravilhoso. Deus é maravilhoso. A gente se alegra demais e se inspira na história de vocês. Obrigada, querida. E para você que está em casa, está vivendo aí a sua espera, fica firme. O Senhor está trabalhando e lembre-se, não é só sobre você, não é só sobre a sua realidade. Deus é o tapeceiro, como diz o Estênio Marços, que vai tecendo e às vezes você olha do avesso e você não entende o que está acontecendo. Fique tranquilo, o lado direito vai ser estabelecido e você vai ver que a obra que Deus faz é sempre perfeita. Deus abençoe vocês e a gente volta no próximo Chá das 4, se Deus quiser.